Olá, eu sou o Ricardo Sá, eu vou oferecer para vocês uma oficina de desenvolvimento de histórias de ficção e formatá-las para argumentos ou roteiros. A minha experiência com o cinema remonta a 30 anos, já trabalhei com vários diretores de cinema nacional, como Walter Salles, o Sérgio Rezende, a Tezuka Yamazaki, e aqui no Espírito Santo eu trabalhei com o nosso amigo Marcel Cordeiro, Luísa Lubiana, Gleci Coutinho, várias pessoas que fazem o cinema capixaba acontecer. Na parte de documentários já fiz também vários filmes, né, e alguns deles foram ligados justamente ao Rio Doce, que é o tema da nossa oficina, deste concurso, que é falar de memórias e sustentabilidade no Rio Doce. Então, eu queria passar para vocês dois trechinhos dos filmes Amargo Rio Doce e Assim Caminha a Regência, que foram feitos justamente nessa região do delta do Rio Doce. Terra Vista! Terra Vista! Ainda não sabemos se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem os vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados. Nature there provides everything to make up for the idleness of the natives. Eram uma constelação de povos, compartilhando a floresta, o rio, o tempo da caça, da pesca, das frutas silvestres, até a chegada desses um grande herói abandonado. Não tinha cemitério, não tinha nada. Eu digo à minha patroa, eu vou tomar conta do cemitério. Eu vou zelar dele. E tá, hoje estou zelando dele. É a minha missão. Se nós fôssemos heróis, como um caboclo Bernard, que salvou muitas vidas nas ondas do mar sagrado. A sua fama de herói não percorreu o Brasil. Ele nasceu em Regência e a sua história daqui saiu. São filmes que, apesar de documentários, eles têm uma estrutura um pouco diferente, principalmente o Amargo Rio Doce, que é um filme feito com imagens de arquivo, mas que tem uma parte que, digamos, é ficcional, que eu fiz gravando as vozes de viajantes que passaram pelo Rio Doce no século XVIII, no século XIX. Além disso, em 2016, um ano depois da tragédia do Rio Doce, eu organizei o Doc Regência, que foi uma mostra de filmes especificamente sobre o Rio Doce. A gente fez em parceria com o Tamar, que é lá de Regência, a ABD Capixaba. Nós mostramos filmes que, então, mostraram o impacto que teve a tragédia do Rio Doce para as pessoas. Também sou roteirista de uma série que foi aprovada na Ancine em 2019. Nós ainda estamos aguardando o recurso chegar. O tema também é o Rio Doce, de tudo que aconteceu às pessoas que moram no Rio Doce após a tragédia. Então, assim, estar aqui com vocês e trabalhar esse tema, para mim, é muito prazeroso. Eu queria dizer que eu fico muito envolvido, realmente, de lidar com esse tema. Me toca muito no coração. E eu espero poder contribuir para que vocês escrevam boas histórias e que sejam
consigam viabilizar os seus filmes, porque esse é o objetivo de qualquer realizador, seja através de um concurso ou por meios próprios. Nós vamos justamente falar dessa variedade de possibilidades que você tem de realizar o seu trabalho. Agora um pouco falando da oficina, como que vai ser essa oficina? Nós vamos ter as aulas expositivas aqui no YouTube e depois eu vou fazer um acompanhamento de todos os projetos de vocês através de um encontro que eu vou oferecer de 1 hora para todo mundo que me mandar a sua ideia. Eu vou marcar um encontro, vou ler o que vocês me mandaram e vou marcar um encontro para a gente conversar sobre a ideia que vocês mandaram. Essa é uma técnica que eu tenho aprendido, não apenas já fiz... Esta é uma técnica que eu tenho aplicado em oficinas que eu tenho dado aqui no Brasil, mas também em curso que eu estou fazendo fora do Brasil, estou fazendo um Master de documentários e é essa técnica que os meus professores lá da França aplicam para acompanhar o trabalho dos alunos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa imaginar é a diferença entre filme de ficção e filme documentário, né? Qual é a diferença central? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em documentário é que a gente está tratando especificamente da realidade. Podem acontecer encenações, mas o seu material, a sua inspiração é a realidade. Quando você fala de ficção, você está falando de imaginação. Eu posso estar falando de ficção científica, eu posso estar falando de diversos gêneros cinematográficos que não necessariamente são baseados em fatos reais. Claro que existem filmes baseados em fatos reais, mas existem filmes como Matrix, por exemplo, que falam de uma realidade imaginada. E é aí que reside a criatividade do roteirista e justamente nós vamos oferecer na oficina mecanismos e elementos para vocês desenvolverem esta habilidade de transformarem ideias em roteiro. Então, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre a ideia. Como nasce essa ideia? De onde vem uma ideia? A ideia ela pode vir de diversas formas. Por exemplo, algo que aconteceu e que você ficou sabendo por um jornal, ou que você leu na internet, ou um livro que você leu, uma conversa com um amigo, um fato histórico, na verdade, uma tragédia. Vamos entrar então na questão do Rio Doce. A tragédia do Rio Doce. É um tema que inspira muitos filmes, muitas histórias, muitos relatos, tanto de documentário como de ficção. Então, um primeiro exercício que eu posso propor a vocês é tentar desenvolver, a partir deste tema, que eu acho que é central, histórias. E aí, como desenvolver essas histórias é que a gente vai contar. O Newton Canito ele tem uma sugestão que é o seguinte, você criar um banco de ideias, que é mais ou menos assim, você escreve 3, 4, 5, 10 ideias e vai juntando elementos para aquela ideia. Nem tudo vai virar filme agora, mas mais na frente você pode voltar ao seu banco de ideias e começar um filme, né? Então, essa ideia, como é que surge na sua cabeça, é o primeiro ponto. Bom, e como eu estava falando, você pode ter uma ideia e você não sabe se aquela ideia é boa para documentário ou ficção. Eu vou citar, por exemplo, um exemplo meu, de experiência própria, né? Eu trabalhei num documentário que era sobre os trabalhadores afetados pela indústria da celulose. E ali eu gravei uma entrevista com um personagem que relatava uma história muito forte de um acidente que ele sofreu naquele ambiente de trabalho. E aquilo me inspirou a fazer uma história de ficção, né? E eu escrevi uma história que conta justamente a tragédia, a história desse rapaz que sofreu um acidente e acabou não tendo um reconhecimento por parte da empresa e hoje vive numa situação muito trágica. A esse elemento básico do personagem principal, eu criei uma trama entre ele e uma transexual. E ele, então, vivendo numa cidade pequena, se envolve com uma transexual, a esposa dele está longe, não chega, quando ele sofre um acidente, a esposa volta e ele, então, se separa. É uma história que tem o que como elemento? Primeiro, já falei logo para vocês, uma transexual. Todo mundo falou assim, nossa, uma transexual? Que coisa diferente, né? Então, o roteiro é você imaginar coisas, o roteiro de ficção é você imaginar coisas que possam causar surpresa no espectador. E, ao mesmo tempo, mantê-lo conectado com a história até o final para saber o que vai acontecer. E, nesse caso, é o que o meu filme coloca como premissa, essa história de que ele se relacionou com essa transexual, aconteceu alguma coisa, o filme deixa dúbio
essa realidade. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Algumas partes do roteiro eu deixo em aberto se teria acontecido ou não alguma coisa. Então isso é um tipo de história que pode interessar a um produtor, a uma televisão. Por quê? Porque o tema da transexualidade está em alta. Quando você escolhe um tema para tratar, você deve buscar um tema justamente que tenha algum tipo de interesse, seja na mídia, seja na ciência, seja no religião, o que você achar que seja interessante, mas que tenha uma conexão com o que está sendo discutido pelo mundo. Né? Infelizmente, a gente vive num mundo mediatizado, então o que não está sendo discutido parece que não é do interesse das pessoas. Então, a tragédia do Rio Doce é uma coisa que está na mídia. Por mais que façam 5 ou 6 anos que já tenha acontecido, a gente sabe que esse é um assunto que pode interessar. Então, essa é a minha primeira sugestão para vocês começarem a trabalhar. Essa ideia se fazendo perguntas. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é sobre o tema. O tema é interessante? Como eu estava falando, é de interesse coletivo? É um tema que gera um debate? O segundo assunto, os personagens. Você tem uma boa construção dos personagens? Eles são interessantes? Eles vão cativar o público? Terceiro, é o conflito. Existe um conflito claro que o espectador consegue identificar? E por último, a trajetória desse herói, que é um ponto que define, por exemplo, o arco dramático de um roteiro. Esse é um ponto central que eu vou falar mais à frente, mas é importante vocês saberem que a trajetória desse herói, ou da heroína, né, da personagem, é a mola propulsora de todo o roteiro. O que ele está buscando? O que ele vem trazendo? Então, construir um bom personagem, uma boa personagem, principalmente a protagonista da história, é o ponto principal para você ter um bom filme. E isso eu vou também desenvolver um pouco mais na frente. Definir esse modo de produção é importante para vocês imaginarem todo o desenho que vocês precisam fazer para viabilizar a obra. Então, este concurso de roteiros é importante porque ele avaliza a obra de vocês, para vocês depois buscarem parceiros para o projeto. Então tá, como é que a gente transforma uma ideia que a gente teve num roteiro? A primeira etapa é a pesquisa. Você precisa de buscar intimidade com aquele tema. É uma ficção, mas você tem que buscar verossimilhança nos seus roteiros. O que é a verossimilhança? É a sensação de realidade, de realismo. Então, o primeiro ponto é você pesquisar na internet tudo o que existe sobre aquele tema, conversar com pessoas que vivenciaram aquela realidade que você está tentando transformar em filme, ler algum livro e por aí vai. Né? Você tem que buscar personagens que te inspirem a escrever aquela história. A outra coisa que eu considero muito importante é você assistir filmes. Por exemplo, você tem que descobrir o seu estilo como cineasta. Então você tem que buscar obras que te inspirem, com as quais você se identifique, não é verdade? E aí você vai descobrir um pouco mais de como construir aquela atmosfera que você deseja. Como eu estava citando, se você quer fazer um drama, então você escolhe um filme que te tenha como referência. Se você quer fazer uma ficção científica, a mesma coisa. Existe sempre um filme com o qual você se identifique. E isso é importante para você desenvolver a sua história, principalmente quando você não tem muita experiência. É normal que você busque se espelhar em alguma coisa. Primeiro você se espelha, depois você quebra o espelho. São etapas da sua carreira, né? Você começa meio que seguindo alguma linha e depois você quebra aquilo e brota por trás daquele espelho refletido. Então isso é uma experiência que a vivência no cinema, na prática de escrever, vai te trazendo. É um prazer muito grande você escrever, é o ato de criação. Né? Você sente um pouco Deus nessa hora de estar criando um mundo, né? À sua imagem e semelhança. É um pouco isso, é um pouco forte, mas todo criador de histórias acho que compartilha desse sentimento. É uma coisa que te traz muito poder, te deixa muito bem internamente. É uma sensação de plenitude. E é um pouco sobre isso também que eu quero falar, sobre essa inspiração, que é, para você escrever, você precisa se abrir para esse processo criativo. Estar atento a tudo que passa ao seu redor, aos seus sonhos, ao que a vida lhe oferece. Porque, afinal de contas, arte é uma coisa mágica.
por mais que seja uma coisa técnica, que eu vou ensinar um monte de regras e técnicas para vocês, mas eu tenho plena consciência que o que acontece durante o processo criativo é uma coisa mágica. É um momento mágico de inspiração que você tem com o universo. Eu falo isso e fico um pouco arrepiado, porque as coisas vão acontecendo numa sequência, quando você se deixa levar por essa inspiração e entrar nesse espírito criativo, que de repente você se vê um pouco fora dessa realidade e começa a ver as coisas de fora e tendo percepções que normalmente você não teria nos gestos do seu cotidiano. Isso é muito interessante de você perceber. Então, da ideia até o final, que é o roteiro escrito, isso é um longo processo. É um processo de entrega. Primeiro você tem essa ideia. O que é uma ideia? Uma ideia, como eu disse, pode vir de qualquer lugar. Mas depois daquela ideia, você tem que desenvolver a ideia. Então, por exemplo, a ideia. Eu quero fazer um filme sobre a tragédia do Rio Doce. É uma ideia. Eu quero fazer um filme sobre o presidente que está hoje no Brasil. Ideias existem várias. Mas aí você começa a pensar, como eu vou desenvolver essa ideia? O que eu preciso para desenvolver essa ideia? Pela ordem natural da escrita, você tem a ideia, a sinopse, o argumento, a escaleta e o roteiro. Na prática, algumas dessas etapas se misturam um pouco. Por exemplo, eu não consigo nunca escrever uma sinopse apenas baseada na minha ideia. Eu escrevo a sinopse quando eu já tenho o argumento e até a escaleta. É onde eu já consigo imaginar a estrutura, os personagens, a trama, o arco dramático. Sem isso eu não consigo sintetizar em 3 ou 5 linhas o que seja uma sinopse de um filme. Né? Então vamos ver alguns exemplos de sinopses de filmes. Então, o que é a sinopse? A sinopse é um resumo da história de 3 a 5 linhas normalmente, que tem não a história completa, nunca o seu desfecho. Ela é uma forma de atrair as pessoas para aquele filme, certo? Então essa sinopse pode ser escrita apenas com um personagem e a premissa do filme. Opa, falei uma palavra diferente. Premissa. O que quer dizer premissa? Segundo o nosso amigo Lucas Mirabetti, a premissa é a motivação inicial da história. É o gatilho que gera toda uma onda de informações trazidas à mente do escritor, no caso roteirista, e que se transformará posteriormente em uma história. A premissa é apenas o ponto inicial, mas ela, por si só, não é uma história. Então vamos ver agora alguns exemplos de sinopses. Como é que as pessoas escrevem sinopse? Por exemplo, o filme Bacurau. Quem assistiu o filme Bacurau? Nosso candidato, talvez, ao Oscar. Vamos lá. A sinopse do Bacurau está escrita assim. Os moradores de Bacurau, um pequeno povoado do sertão brasileiro, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, eles percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plino, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Agora, o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Deu para perceber? Ele deu uma noção do contexto da história, mas ele não disse a solução da história. Porque se ele contar a solução na sinopse, ninguém vai ver o filme. Então a sinopse é um estímulo para as pessoas assistirem ao filme, certo? Vamos ver agora de um filme estrangeiro, que é Os 50 Tons de Cinza. A estudante de literatura Anastácia Stelli, de 21 anos, entrevista o jovem bilionário Christian Grey, como um favor a sua colega de quarto, Kate Kavanagh. Ela vê nele um homem atraente e brilhante e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastácia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se o objeto de submissão do enigmático Grey. Quem não vai querer ver um filme assim, né? Ele faz você se fascinar por essa história. Esse é um filme inspirado num livro. Então, quando você tem um livro,
já é também uma forma de você ter uma base mais concreta para desenvolver a sua história. Muitos filmes de sucesso hoje são baseados em livros. Então agora a gente entra no argumento. Como é que se escreve um argumento? O argumento ele deve ser escrito em forma de prosa, que é como se você estivesse contando uma história para uma outra pessoa, de preferência no tempo presente, mas claro que pode ter uma variação ou outra. E no caso, o que é importante você pensar quando está escrevendo um argumento? É que ele conte a sua história, que você realmente imagine que história está acontecendo, sem que esteja necessariamente dividido por sequências, como é o roteiro final, mas já mostrando todo o desenrolar daquela história. E para isso, logicamente, você precisa conhecer os seus personagens e imaginar as ações que ele vai executar naquela história. Sem isso, você não consegue escrever o argumento. Nesse site Tertúlia Narrativa, vocês vão encontrar alguns exemplos de argumento para vocês conhecerem. É um site muito interessante, eu uso muito porque além desses textos sobre argumento, ele dá várias dicas de outras áreas. Acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Eu pesquiso muito pela internet hoje, principalmente em tempos de pandemia, que a gente não pode estar em cursos. Na internet você encontra todo tipo de formação. E no final, aqui embaixo, vocês vão ver, eu vou dar uma lista de dicas, de links para vocês conhecerem, pesquisarem, verem roteiros de filme, verem filmes, tudo vai estar indicado aqui embaixo para vocês aprimorarem a escrita do seu roteiro. Então, nesse site, Tertúlia Narrativa, a gente tem exemplo desse argumento. Um barão das drogas foi morto na cidade. A polícia está tratando turistas solteiros como suspeitos. Ao invés de passar a noite em uma cadeia colombiana, John e Jane fingem estar juntos. Esse fingimento se torna real no que a fagulha se torna fogo. Então, como vocês veem, a fagulha se torna fogo é uma forma de escrita que não é descritiva, ela é simbólica. Então, isso no argumento é aceito, né? Já no roteiro, não. No roteiro você não pode escrever isso. No roteiro você tem que ser específico, você tem que escrever uma ação. Então, no roteiro, em vez de escrever a fagulha se torna fogo, você tem que descrever como essa fagulha se tornou fogo. João e Joana se encontram numa noite num bar, tomam uma cerveja juntos. Joana conta sobre sua vida para João. João se apaixona perdidamente por Joana. Os dois se beijam. Tudo isso para dizer a fagulha se torna fogo. Então, no argumento, nem sempre você tem também clareza de como isso vai acontecer. Então, isso é o desenvolvimento do roteiro. As coisas não estão claras na sua cabeça desde o princípio. Por isso que existem as etapas, a ideia, a sinopse, o argumento, a escaleta e o roteiro. E para você escrever esse argumento, você precisa se munir de alguns elementos. A primeira coisa importante é você imaginar os seus personagens. Você imaginar quem ele é, de onde ele vem, o que a gente chama de backstory do personagem. Imaginar qual é o perfil físico, psicológico e social do seu personagem. Para você, através disso, definir o arco dramático desse personagem. Falei outra palavra complicada, arco dramático, né? Arco dramático é tudo que o personagem vai viver durante o filme, desde a hora que ele aparece até o final. Então, para isso, você tem que saber de onde ele vem, se ele quer mudar o mundo, ou se ele quer arrumar um bom emprego, se ele tem religião, ou se ele é ateu. Tudo que você possa construir como backstory do seu personagem vai te ajudar a imaginar o que ele vai fazer dentro do filme. E principalmente qual é a motivação dele, qual é o conflito desse personagem. Isso é uma coisa que tem que ficar explícita. Então, geralmente nos filmes que dividem-se também em 3 atos, né, a apresentação, o desenvolvimento e a solução do problema, do conflito, você tem sempre que imaginar uma forma de apresentar esse personagem e discretamente apresentar o conflito dele, para que o espectador entenda no desenvolvimento da história
os desafios que ele vai ter que cumprir para chegar até o final. E geralmente os personagens principais chegam ao final do filme transformados, certo? Essa é uma característica da maioria dos filmes. Se ele nasceu pobre, ele termina rico, ou se ele era casado, ele termina separado. Nunca um personagem começa e termina o filme da mesma forma, porque senão não tem história, né? Se o personagem não se transformar na história, não existe filme. Por que você iria ver um filme onde uma pessoa não acontece nada com ela no filme inteiro? Na verdade, isso é justamente a mola propulsora de todo filme, de toda a história, a construção que a gente tem, que é uma construção que vem meio romana, né, aristotélica, mas é isso que se segue normalmente. Embora, cada dia mais, o cinema está indo para outra linha, na linha da desconstrução narrativa. Eu vou ter que dar aqui a forma tradicional, a forma clássica de se fazer cinema, porque se eu for entrar nessa outra forma de desconstrução, é um outro curso. É aquilo do espelho que eu estava falando. Você se olha no espelho, se mira e depois você quebra o espelho. Não tem como você chegar quebrando o espelho. Porque, quer dizer, tem também, se você quiser, mas para isso não tem curso. Não tem curso para quebrar o espelho. O curso é para você se mirar no espelho, para você seguir uma linha e depois você faz o que você quiser com isso, tá bom? Essa questão do arco dramático é uma questão central em qualquer roteiro de ficção. Existem 12 arcos dramáticos estipulados pela literatura. E na internet tem um canal muito interessante, chama Carreira Literária, e que vocês podem assistir a um vídeo que chama Criando Arcos Dramáticos, que é com a Flávia, e que ela explica esses 12 arcos dramáticos de uma forma bem interessante, bem didática para quem quer aprofundar mais. Os mais importantes, na minha forma de ver, são a redenção, a ruína e a ascensão. A maioria dos filmes trabalham com esses arcos dramáticos. Personagens que perdem coisas e depois se reconstroem, personagens que eram casados e se separam, personagens, como eu falei, que eram pobres e ficam ricos. Estes são modos de arcos dramáticos muito difundidos na maioria dos filmes clássicos. De forma bem resumida, é a curva de transformação que o seu personagem sofre ao longo da sua narrativa. O arco dramático ele é fundamental para dar um drive na sua história, né? Uma história sem arco dramático geralmente é uma história monótona, entediante. Mas como que você faz para construir um arco dramático? Quais são os tipos de arco dramático? Pensando nessa curva dramática dos personagens, é importante você imaginar 4 etapas, mesmo que elas não aconteçam nessa ordem, mas é como elas acontecem: uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax e a resolução. Então esse clímax pode ser uma crise, por exemplo, onde o personagem tem dúvida de como agir, de ir para um lado ou ir para o outro, né? E o clímax está ligado ao plot point também. O plot point é justamente onde a história faz uma guinada que ela não pode voltar atrás. O personagem ele chega num ponto que ele tem que decidir se ele vai para um lado ou se vai para o outro. Todo filme tem esse momento chave para o personagem. E aí é como se a história também fosse noutra direção. É um pouco representando o que é a nossa vida, não é verdade? A gente, em algum momento, tem que decidir fazer uma viagem ou estudar, se separar ou continuar casado, e por aí vai, né? Um parente que morre, o que você faz? Tem que mudar de uma casa. São essas situações que a gente chama de plot point. E isso tem que ser, logicamente, construído no roteiro. Não pode acontecer de repente. Isso tem que vir anunciando-se aos poucos. Então a gente entra na etapa da escaleta. Depois do argumento concluído, a gente vai para a escaleta. E o que é a escaleta exatamente, né? Ela, como o próprio nome já lembra, é um esqueleto, ela é quase que um esqueleto. E isso justamente para você enxergar o filme com mais detalhes do que no argumento. Como eu falei no argumento, você pode citar, por exemplo, que o amor transformou chama em fagulha, mas na escaleta não. Na escaleta você tem que ser preciso, a escaleta precisa dizer realmente quais são as sequências do filme, e como elas se relacionam entre elas. É importante, portanto, para você pensar no seu ritmo do filme, nos personagens, nas ações dos personagens, e tudo isso você vai desenvolver de diversas formas. Primeiro que a escaleta,
Ela pode ser uma escaleta reduzida de uma página, onde você cita apenas itens, como pode ser uma escaleta detalhada, onde você divide por sequências e apresenta com um pequeno cabeçalho e faz uma ação resumida de cada cena. Quando você está escrevendo a escaleta, você deve fazer várias perguntas. Por exemplo, a questão das ordens das cenas. Se a cena está no lugar certo, se ela está construindo a tensão dramática naquele ponto do roteiro, ou se ela estivesse em outro roteiro, em outra parte do roteiro, ela teria mais força. Isso é uma coisa. A outra coisa é sobre a presença dos personagens na cena. Devem estar quais personagens para transmitir aquela dramaticidade que você imagina. E também você deve pensar o que acontece antes e depois dessa cena. São coisas assim que você deve pensar quando está escrevendo uma escaleta para que você tenha uma história que seja bem amarrada e que tenha um ritmo forte. Porque o ritmo, eu particularmente considero a coisa mais importante no filme. Um filme que vem todo num ritmo muito igual, ele não interessa muito ao público. Talvez aos críticos às vezes interesse por uma coisa ou outra, mas o público gosta de filmes que tenham variações, né? Uma cena mais romântica, uma cena de ação, uma cena de introspecção, uma cena de explosão, e cinema é um pouco assim, né? Como as próprias emoções da vida. Uma hora você está calmo, outra hora você está nervoso, uma hora você está triste, uma hora você está deprimido, uma hora você está comemorando, uma hora você quer ir embora, outra hora você quer ficar. Então, o cinema também tem que transmitir essas emoções, porque o público ele vê um filme buscando identificação, né? E essa identificação vem justamente através das ações dos personagens, principalmente. Então, é nisso que a gente tem que se ligar quando está escrevendo a escaleta. Então, agora eu vou mostrar um site que tem exemplos de escaleta. Então, este aqui é um exemplo de escaleta sintética, né? Uma escaleta reduzida, que está em apenas uma página e meia, e está dividida em 3 atos, um pouco parecido com o que é o argumento, com o que pode ser o argumento. Tem gente que acha que o argumento não precisa de ser dividido em atos, tem outros que defendem que pode ser em atos, mas a escaleta, nesse caso reduzida, o autor optou por dividir em 3 atos. E o que ele fez aqui então? Ele só deu uma ideia básica das ações do filme. Ó, Will recebe o chamado de J. J é um personagem. E as locações. Aeroporto, voa para Alabama. Quem voa? J, o personagem. A nevasca. Então, assim, é um pouco ainda subjetivo, mas serve para o autor, e é justamente a maior função da escaleta, é o trabalho interno, seja, por exemplo, de 2 roteiristas trabalhando junto, ou uma sala de roteiros, como acontece muito, principalmente em séries, justamente para todo mundo ver se aquelas ações estão fluindo, certo? Então não é como argumento que fala de sentimentos, não, é a coisa, está fluindo, não está fluindo, não, isso aqui não está fluindo, daqui para cá não funcionou. É para isso que serve a escaleta. E muita gente usa, inclusive, fichas catalográficas para trabalhar com escaleta. Eu vou mostrar aqui agora um videozinho que também está nesse mesmo site do Tertúlia Narrativa, que é justamente mostrando esse trabalho com papel. That I did, if it's printed, it's probably right out of some periodical. But then you can find stuff like this. This probably used to be a top card. I had an idea of what the scene would be to do all of this visually, or, you know, eventually this was no longer the top card. Eventually it became all these cards, and then it was distilled into this description of a scene that takes place on what they called the farm. Infelizmente está em inglês, não tem tradução em português esse vídeo, mas é para vocês pelo menos visualizarem como é feito esse tipo de trabalho. Eu trabalho muito assim, na verdade, eu gosto do papel, eu sou da geração que acho que papel dá uma sensação de materialidade que no computador você não tem, né, Edson? Você também que já está dessa idade, né? Então, é uma forma de você enxergar a coisa no papel. Esse método também é muito utilizado para montagem, por exemplo. Eu, quando vou fazer uma montagem, também faço isso. Eu separo todas as cenas no papel e aí eu enxergo melhor a estrutura do filme. Esse método eu aprendi também
num curso que eu fiz com uma produtora da BBC de Londres, lá em Ouro Preto, muitos anos atrás, que é de você montar antes no papel, certo? Porque o computador é um momento que você vai para a montagem e você acaba se perdendo nas imagens, nos discursos. É sempre mais importante você gastar um tempo antes de sentar no computador, preparando a sua montagem. E no caso do roteiro é o mesmo exemplo. Claro que nós estamos falando aqui de uma produção que pode durar 3 anos, né? Esse cara deve trabalhar em algum grande estúdio de Hollywood. A gente, no nosso dia a dia, às vezes nem tem esse tempo, mas quando você entra num processo de filme, você tem que entender que não é fácil, gente. Não adianta eu falar para vocês que é fácil. É fácil pegar a câmera, ir lá na rua, gravar 3, 4 planos, colocar uma música, editar em algum programa da internet, mas você realmente construir um filme que possa passar numa televisão, que possa passar num cinema, não vai ser fácil. Muita disposição e força para resistir. Então, depois de todas essas etapas, começamos pela ideia, fomos para a sinopse, da sinopse fomos para o argumento, do argumento para a escaleta, finalmente chegamos à etapa do roteiro. E o que é o roteiro? O roteiro é um instrumento, geralmente em papel, impresso, que todo mundo vai ter na mão durante a filmagem. Ele serve para orientar o trabalho de toda a equipe. Então, neste momento, na hora de escrever o roteiro, temos que nos preocupar com a equipe de som, com a equipe de direção de arte, com a equipe de fotografia, com a equipe dos atores e com a própria direção, certo? O que temos dentro do roteiro? Normalmente, e é o padrão, que o roteiro seja escrito da seguinte forma: 1 página por minuto de filme. Então, este livro, por exemplo, Central do Brasil, tive a honra de participar desse filme, ele foi publicado o roteiro desse filme. Então, eu dei esse exemplo justamente para falar que o roteiro ele é feito de ações e de diálogos, pelo menos os filmes que são com personagens que falam, não é verdade? O que acontece então? As ações você tem que descrever no presente sempre e não citar sentimentos. Você nunca cita o sentimento do personagem, você apenas descreve o que está acontecendo. A direção vai depois imprimir no roteiro a sua marca. O roteiro ele descreve a ação e os diálogos, e o diretor vai imprimir o seu olhar sobre aquela cena. Então, em relação aos diálogos, o que a gente tem para dizer também é que o diálogo não é necessariamente a realidade. O diálogo é uma representação da realidade de acordo com o estilo de filme que você está fazendo. Existem filmes realistas, existem filmes que são completamente ficção científica, existem filmes de gênero policial. Então, por exemplo, um filme policial, eles pegam muitas frases de estereótipos, né? Não é necessariamente o que uma pessoa falaria para outra naquele momento. Você assiste, por exemplo, uma série de TV de clima policial, parece tudo meio robótico, são frases quase que você escuta sempre as mesmas frases, nos mesmos lugares, naquelas séries, parecem tiradas de um mesmo manual. Então, Quentin Tarantino é considerado um mestre dos diálogos. Se vocês quiserem ver assim, o que é um bom diálogo, assistam os filmes de Quentin Tarantino. Então agora eu vou dar algumas dicas para vocês escreverem os roteiros. A primeira delas é utilizar o verbo sempre no presente, evitar gerúndios. A outra dica são frases curtas e objetivas, cada frase para uma ação diferente. Nome do personagem explícito e em maiúscula. O que isso quer dizer? É que muitas vezes você, por exemplo, coloca o nome do personagem. Uma vez, Marcos desce a escada. Quando você vai falar de novo do personagem, você completa. Ele toma uma água. Não, não pode. Marcos desce a escada. Marcos toma um copo de água. Marcos sai da sala. Por quê? Porque o ator, quando pega um roteiro, ele vai marcar tudo que está com o nome dele. Se tem alguma coisa que está escrito ele não vai saber que é ele. Ele pode achar que não é para ele, porque ele pode ser qualquer pessoa. Então, ao citar o nome dos personagens, tem que ser sempre o mesmo nome e o nome exato do personagem. Uma outra questão que também confunde, às vezes, no roteiro, são as relações de parentesco. Então, as relações de parentesco têm que ser claras. Às vezes você coloca João,
filho de Dona Joana, desce para falar com Pedro. Aí quando a próxima frase você já fala, o irmão do Pedro encontra com a mãe do João. Não, aí você confunde todo mundo. Você tem que colocar um nome para o personagem e seguir com ele na história inteira. Claro que você pode explicar durante o roteiro, né? Ou de preferência, quando você apresenta os personagens, as relações de parentesco, mas nunca durante o próprio roteiro você tentar explicar aquilo no meio da ação, porque acaba confundindo a leitura. Como eu tinha dito antes, não escrever estados psicológicos do personagem é outra questão, né? É uma tendência, eu confesso que eu até faço isso de vez em quando, porque a gente acaba deslizando, às vezes, querendo transmitir uma emoção, mas não. Se você pensa assim, por exemplo, João está nervoso com a situação. Você não pode escrever isso no roteiro. Você pode escrever, João xinga a cuidadora da sua mãe. É uma forma de expressar o estado psicológico dele, mas em forma de ação, sempre. Uma outra dica quando você escreve o roteiro é que você nunca cita o posicionamento da câmera. Isso é uma tarefa do diretor de fotografia com o diretor do filme. Em algum momento lá, lendo o roteiro, eles vão decidir o que colocar, onde colocar a câmera, porque esse ato de colocar a câmera já é justamente o próprio ato de dirigir o filme, não é? Porque se você filma com uma câmera baixa, de baixo para cima, um personagem, você está exaltando ele. Se você filma de cima para baixo, você está mostrando ele num estado psicológico afundado. E isso quem vai definir é o diretor, certo? Até tem alguns livros que discutem bastante isso. Por exemplo, eu tenho um livro chamado O Estilo de Cada Diretor. Vale a pena vocês lerem, porque vocês vão entender um pouco do que é também construir esse estilo de direção. Isso vai ajudar vocês também, se vocês quiserem ser, além de escritores, de roteiristas, vocês quiserem ser diretores, vocês precisam pensar nessa questão do estilo. E o roteiro, logicamente, também vai trazer já esse estilo, que é a sua marca, né? A gente assiste um filme do Quentin Tarantino, a gente sabe qual é o estilo dele. Novamente, eu citando o Quentin Tarantino porque ele tem um estilo muito marcante, né? Mas existem muitos outros diretores. No Brasil, o Walter Salles faz um cinema humanista, ou você tem o Fernando Meirelles, que faz um cinema realista, como é o Cidade de Deus, é hiperrealista. Então, temos ótimos diretores. O próprio diretor de Bacurau, que se firmou hoje como o maior diretor do Brasil e que tem esse estilo também que agradou principalmente os europeus. É um cinema que agrada muito ao europeu, porque mostra o Brasil de uma forma que talvez o mundo consiga enxergar, muito mais do que o próprio povo brasileiro consiga enxergar. Um ponto muito importante para a narrativa cinematográfica de ficção é a questão dos diálogos. E é algo que a gente tem que pensar muito para escrever, porque a pior coisa são diálogos falsos. Isso acontece muito. Então, as dicas que a gente tem que dar sobre diálogos é sempre pensar que o diálogo, você tem que mostrar a parte mais interessante da conversa. Imagina que você está conversando com alguém e você fala meia hora, você conversa meia hora, mas o que daquela fala, ela traz toda a concentração do que você quer passar no filme, em poucos diálogos, em poucas falas, né? Diálogos muito longos geralmente se tornam muito cansativos para o público e para quem está interpretando, para quem está fazendo. Então procurem ser concisos nos diálogos e falar as coisas que soem marcantes. Um bom exercício para isso é você ler em voz alta um diálogo para a pessoa que está com você trabalhando no roteiro. E aí você sente se o diálogo está enfadonho, se ele está interessante, é um exercício importante de se fazer. E mesmo durante a filmagem, existe uma parte que você passa com os atores o diálogo, ali você também faz um último ajuste. Os atores sempre dão uma contribuição ao processo também de construção dos personagens, não é verdade? Não é só chegar lá, é uma coisa ditatorial que você traz, leia isso, fale isso. Não, às vezes o próprio diretor escolhe um ator já porque ele tem uma identificação com aquele personagem.
Muitos roteiristas, inclusive, escrevem histórias já pensando em atores. Isso acontece muito, principalmente em Hollywood. Eu mesmo, quando escrevo e conheço alguns atores, eu sempre escrevo já pensando um pouco no jeito deles, se aquilo vai se encaixar. É uma via de mão dupla. Finalmente, chegamos na etapa da formatação do roteiro. Podemos dizer que é a etapa final deste longo processo. Hoje em dia, não se escreve mais roteiro no Word, no programa Word. Você geralmente escreve o roteiro utilizando alguns programas específicos, porque já vem na letra certa, a formatação já toda pronta, porque no Word, por exemplo, você não consegue fazer a separação de onde o diálogo, por exemplo. Geralmente no Word o diálogo, você tem dificuldade de fazer isso no Word. E nesses programas não, você clica numa aba e ele já vai te jogar para uma formatação do diálogo. O mais fácil de você usar, que eu considero, é o Celtic, que você pode simplesmente entrar no site e usá-lo sem precisar baixar o programa. Existe, logicamente, uma versão gratuita, mas eles te oferecem uma versão paga, onde você vai ter não apenas o roteiro, como outros instrumentos para preparar a sua filmagem. Eu acho isso muito interessante. Você tem que começar a formatação do roteiro escrevendo um cabeçalho, né? Nesse cabeçalho você vai colocar a locação, onde você vai filmar, se é dia ou se é noite, se é interior ou exterior. Por que isso é importante? Basicamente, isso é importante para o diretor de fotografia, primeiro, certo? No cabeçalho, a produção, junto com a fotografia, vai ver, temos tantas sequências de dia, tantas sequências de noite, tantas sequências externas, tantas sequências não externas. Então, isso para a produção é importante para dimensionar o tamanho do trabalho e fazer orçamentos. Por exemplo, filmar de dia em local aberto pode ser mais caro do que filmar à noite num local controlado. Mesmo que a luz custe mais cara para você alugar, mas de dia o sol pode te derrubar. Uma hora pode estar fazendo sol, na outra já faz sombra, na outra já chove. Então são situações que a produção tem que se preparar. E ela avalia isso tudo, no caso de um grande estúdio, de uma grande produtora, se aquele roteiro é viável, porque se for um roteiro que dá muito trabalho, que custa muito caro e que é um tema que talvez não vale a pena, provavelmente eles vão dizer, não, isso aqui está inviável. Não é o caso, por exemplo, dos editais. Você vai fazer um filme para colocar num edital, eles não vão avaliar isso. Mas na hora que você vai fazer o orçamento, você tem que saber se aquele dinheiro que está lá disponível para você fazer a produção, se ele cabe naquele orçamento, que geralmente é pouco. Então é bom pensar, quando estiver escrevendo o roteiro também, se o que você está escrevendo tem viabilidade para o tipo de realidade que você imagina. Não adianta você escrever um roteiro fabuloso e achar que você vai viabilizar aqui no Espírito Santo. Talvez você tenha que mandar para Walt Disney, ou para Netflix, ou para... Existem muitos parceiros e a gente não deve nunca diminuir as nossas ideias, mas ao mesmo tempo temos que ser realistas com algumas ideias, com alguns projetos, para que a gente não fique frustrado por não conseguir viabilizá-las. Pois bem, a gente está aqui com o programa aberto, celtics.com, e ele tem essa fileirinha aqui, essa file aqui, onde a gente tem opções. Então nessa aba File, a gente tem aqui Scene Hidden, o heading, acredito. Então, na cena heading, infelizmente, não tem essa versão em português, é uma pena. Mas o que é justamente o cabeçalho. Aqui você vai escrever o local da locação, por exemplo, praia, exterior, dia, certo? Depois você vai em Action e coloca o que vai acontecer. Você faz uma pequena descrição da cena. João e Maria estão sentados na areia da praia. João
fala. Não, João fala, a gente não escreve. João olha para os cabelos de Maria que balançam ao vento. Aí eu quero criar um diálogo. Aí eu vou aqui de novo em File e coloco Dialogue. Quando eu coloco Dialogue, eu coloco o nome do personagem. João. Não, Maria. Vamos pegar uma reação da Maria. Faz tempo que não venho nesta praia. Já tinha esquecido como era o som das ondas. Oh, bonito ficou, né? Então, aí aqui você tem uma reação do João. Aí você já vai direto, né, para o mesmo diálogo. Você continua aqui em diálogo. Aí João fala assim, sei lá, dá uma ideia. João, para mim, tudo é sempre lindo ao seu lado. Aí agora eu vou lá de novo, acabei o diálogo, eu vou em Action. João beija Maria, que se deixa levar. E lá, algo assim. Então a formatação do roteiro, ela se dá assim, nesse programa, certo? Depois você tem que salvar. Se você não salvar, você perde tudo. Então também tem que se preocupar com isso, certo? E depois você pode exportar também. Então se você está escrevendo um roteiro de um longa-metragem, esse roteiro vai ter, por exemplo, se o filme tem 75 minutos, vai ter 75 páginas. Pode ter um pouquinho mais? Pode. Ter um pouquinho menos? Pode. Mas se fugir muito desse tempo, é tido como um formato estranho, certo? Então procurem respeitar essa formatação. E mais algumas dicas que eu não coloquei, que é o seguinte, no roteiro você não usa itálico, você não usa negrito, você escreve na fonte Courier News, campo 12, espaçamento 1.5. No caso desse programa de roteiro, ele já vem, você não precisa se preocupar com isso. Mas fazendo no Word, como muita gente ainda acaba fazendo, você tem que se preocupar de não usar negrito e não usar itálico. Por último, falando de formatação de roteiro, tem uma dica muito boa, que é um livrinho, que é do Hugo Moss, que ele explica como formatar o roteiro. Ele dá todas as dicas, porque não é só isso que eu estou falando. Você, por exemplo, quando está usando o som, o diálogo, o som dos personagens, quando o personagem está em quadro, você tem que dar uma indicação. Se o personagem está fora de quadro, você tem que dar uma indicação. Se uma cena é continuação de outra, na mesma sequência, você tem que indicar. São várias dicas que estão nesse livreto que chama Como Formatar o Roteiro e que está disponível aqui para vocês agora aqui na tela. Então, a primeira coisa é você fazer a capa do roteiro. Como é que você faz? Então aqui tem a indicação do livro, como é que você prepara. Olha como é que tem que ficar. Na posição certa, centralizado, título, um roteiro de e o seu nome. Aí embaixo da própria página, que aqui cortou, mas é embaixo da página, da primeira página você escreve copyright, o seu nome. Por quê? Porque todo roteiro, teoricamente, tem que ser registrado. Quando você coloca na roda, manda para os lugares um roteiro, o ideal é que você tenha registrado ele na Biblioteca Nacional. Como é que faz isso? Você preenche o formulário, você procura no Google Biblioteca Nacional como registrar roteiro. Vai ter um formulário para você preencher, você tem que mandar pelo correio esse formulário e aquilo vai receber um registro do seu roteiro e aquilo é uma prova que você vai ter de que aquele roteiro foi você que escreveu. Se alguém, por um acaso, plagiar o seu roteiro ou usar o seu roteiro sem o seu consentimento, você tem condição de ir atrás dos seus direitos. Então aqui a primeira página vocês já aprenderam, que é o título. E logo em seguida vem uma orientação de como você faz o cabeçalho, né?
como ele está dando, e é o que eu estava explicando no Celtics. Mas onde é mais interessante aqui, que eu vou pulando mais rápido, são aquelas orientações, como te falei aqui, ó, atenção, que é isso que é importante você ter em mente. Se Denisa sai do interior sala para exterior terraço, nós usamos um novo cabeçalho completo, porque muda de lugar, certo? Então já não é mais a mesma sequência, é outra sequência. Toda vez que a gente muda de ambiente, tem que começar outra sequência. A gente tem uma tendência a achar que porque o personagem está na mesma ação, a sequência é a mesma. Não. Por que não é a mesma? Porque o roteiro tem como objetivo orientar a equipe. Então, para o fotógrafo, principalmente, é importante que ele saiba que ao mudar de uma situação de interior para exterior, ele vai ter que fazer outra luz. A luz do interior nunca é a mesma luz do exterior, né? Que seja pelo menos um filtro que ele tem que mudar na câmera. Na época que era negativo, a luz que usava a luz, por exemplo, artificial, era uma. A luz que usava na luz natural é outra. Hoje, para as câmeras, é a mesma coisa. Você tem que ir no menu e mudar, porque existe uma coisa chamada temperatura de cor. A temperatura de cor do exterior é diferente da temperatura de cor, por exemplo, de uma luz artificial. Então, principalmente por causa da fotografia, é que a cada mudança de ambiente, você tem que registrar no roteiro. Certo? Aí a outra parte aqui. Que ele está dando um exemplo, por exemplo, ele está dando um exemplo de personagens que entram e saem. E isso é importante você descrever em letras maiúsculas. Também é importante você escrever em letras maiúsculas os sons que vão ser criados artificialmente ou enfatizados. Por quê? Porque a equipe de som vai ter que gravar aquilo separadamente. Você não precisa fazer isso com ruídos, por exemplo. Abriu uma porta, quer dizer, abrir a porta sim, mas um ruído natural, um pássaro passando que está sendo ali naquele momento. Não, mas tudo que for necessário construir em estúdio posteriormente, você tem que colocar em letras maiúsculas, para que a equipe de som faça isso no estúdio ou depois da filmagem ela possa capturar, como eu falei, um som de pássaro. Às vezes você não consegue capturar o som de pássaro na hora da cena, mas esse som de pássaro pode ser capturado depois ou no estúdio. Geralmente nas filmagens o que acontece muito é que após o corte, o diretor gritou, corta! O diretor de som geralmente fala assim, 2 minutos para a técnica de som. Ele manda todo mundo ficar em silêncio para capturar o som ambiente ou algum som que ele precisa, que ele não conseguiu capturar enquanto havia o diálogo. Então, por exemplo, está acontecendo um diálogo na frente de uma cachoeira. Toda a microfonia, todo o trabalho de som vai ser feito para capturar o som do diálogo, que é prioritário. Ele vai provavelmente minimizar os ruídos em volta e priorizar o diálogo. Mas ele precisa do som da cachoeira. Por isso que exatamente depois que o diretor fala corta, ele fala silêncio! E aí ele muda, pede o operador de áudio o operador de microfone para direcionar o som, por exemplo, para capturar o som da cachoeira. E tem que ser exatamente depois, porque senão pode passar um trem, pode chover, e aí já não vai mais ter a sensação de verossimilhança daquela cena exatamente que acabou de ser rodada. Aí entramos aqui num outro ponto, como estava falando, questão do som. O nome do personagem, voice-over ou off-screen. Voice-over é quando tem uma cena sendo filmada, uma cena acontecendo, mas o personagem fala, você ouve, por exemplo, eu estou filmando uma moça tomando banho, mas eu estou ouvindo a voz da mãe dela falar, fecha o chuveiro, a conta de luz vai vir muito alta. Essa voz é a voice-over, a voice-over da mãe. Você tem que indicar no roteiro. A outra coisa é a voz off-screen, que é quando o ator está em cena, mas não está visível no momento. Por exemplo, eu estou filmando aqui e está aparecendo o ator transitando. Ele está ali, mas quem está falando, conversando com ele é a esposa dele.
falando, você chega em casa e eu nunca te vejo, você só chega e liga a televisão. Quando o ator responde, mas ele não está necessariamente ali, sendo visto pela câmera, ele está na ação, ele está fazendo um barulho, a personagem, a esposa dele está conversando com ele na cena, mas ele não está sendo visto, mas ele responde. Então isso é chamado de voz off-screen. Você escreve off-screen na hora que esse personagem estiver falando. Todas as orientações são úteis para o som, né? Por isso que tem tanta indicação, porque o som precisa saber exatamente o que vai acontecer, porque se depois que acabar a cena e aquilo não tiver sido registrado, vai ser um trabalho danado para ele correr atrás de resolver isso em estúdio. Bom, aí uma outra coisa importante para o roteiro é você indicar como cortar uma cena da outra, né? Uma cena para outra. Então, uma forma de você colocar é no canto direito você escreve corta para, que é o que a gente chama de uma transição standard, portanto, um pouco supérflua, pelo menos na opinião do autor. Para você que às vezes fazer uma fusão, você também tem que indicar fusão para. Quando você quer fazer um corte abrupto na cena, você escreve match cut. Por exemplo, uma aliança na vitrine corta para ela sendo colocada na mão de uma noiva. É uma cena abrupta, mas que tem uma continuidade que você quer reforçar. Tem também as indicações dos tipos de plano, que é principalmente o ponto de vista, né? Isso é importante para a fotografia, isso você pode fazer, né? Porque é algo que diz respeito à natureza do roteiro. Porque é importante para o roteiro frisar aquele ponto de vista. Então você tem que ressaltar isso no seu roteiro. E aí tem, por exemplo, o POV, né? Que é Point of View, né? Ponto de vista. Em inglês seria também a mesma coisa. Coincidiu ponto de vista com Point of View. Mas nasce do inglês. Essa expressão não surgiu no Brasil. Então é onde você mostra que aquele personagem está olhando aquela coisa. Isso é importante em situações, pelo menos, que você quer transmitir uma emoção forte de um personagem. Então você escreve POV. POV Marcelo. Né? POV Marcelo vê a mãe sendo morta. É importante você destacar que o personagem está vendo aquela cena. Né? E tem uns inserts também, que é justamente quando você quer dar um destaque a alguma coisa, como eu estava falando. Em vez de falar um destaque, um detalhe, você escreve insert. Insert roda de carro. Seria a mesma coisa que você falar assim, plano detalhe da roda do carro. Só que se você falasse plano detalhe, você está entrando na área da fotografia. Então, no termo de roteiro, você escreve insert roda do carro, parafuso solta do carro, da roda do carro. Entende? Você faz uma menção a algo que você quer destacar, mas num linguajar que está dentro da responsabilidade do roteirista. A mesma coisa é o close. Você pode escrever close shot. Close shot Guilherme. Né? Você está dizendo a mesma coisa que você falaria plano detalhe do Guilherme, mas no linguajar do roteiro você escreve close shot de Guilherme. É um destaque que você escreve em maiúscula e depois você descreve a ação. Guilherme reage à morte da mãe. E aí tem também uma parte que diz respeito à montagem de séries de planos. Por exemplo, você quer destacar uma sequência de situações numa mesma sequência. Por exemplo, aí sim, em situações diferentes. Mas isso acontece, por exemplo, quando um filme que tem um flashback. Né? Tem um flashback de várias situações que se passam daquele personagem. Então você escreve sequência de planos e você descreve aquele plano numerando os planos. É importante para a compreensão de quem vai ver. Mas, logicamente, que isso é uma coisa que vai ser usada na montagem, mas que, mesmo assim, tem que estar ali. Quando você quer destacar alguma instrução para a câmera,
e você acha que aquilo é importante, você pode citar durante a descrição da ação, por exemplo, ângulo abre para revelar uma fila de pessoas. É um preciosismo, porque o diretor pode não gostar disso, que é aquilo que a gente estava falando, né? O diretor gosta de pegar a história e falar, pô, mas eu não quero mostrar daqui para cá, eu quero pular de lá para cá. Mas é permitido você fazer isso. Aí tem uma situação que acontece muito, que é o diálogo de telefone, por exemplo, né? Como é que você representa isso no roteiro? Você chama isso de intercut. Então, você cita, né? Intercut, conversa telefônica. E aí começa o diálogo, de um para outro. Você pode colocar, inclusive, um do lado do outro, como está mostrando aqui, ó, Bruno e Geralda. Pode ser assim, mas você também pode colocar um depois do outro. Isso também é um preciosismo, mas que vai demonstrando que você tem mais conhecimento sobre a formatação de roteiro. Quanto mais você usa isso nos roteiros, mais os avaliadores de roteiro acham interessante, demonstram que você tem conhecimento. Eu lembro do último roteiro que eu participei de um concurso, e que justamente eu usei muito isso. Eu falei, não vou usar isso não, isso é besteira. E eu usei tudo. E aí eu tirei eu tirei o segundo lugar do concurso. Mas infelizmente na hora da entrevista para fazer o filme eu acabei perdendo e não ganhei. Acontece. Aí tem várias dicas que ele dá aqui também. Por exemplo, ó, aquilo que eu estava falando, em vez de você escrever assim, Sandra senta na mesa e comenta. Não, Sandra senta na mesa e embaixo você escreve o diálogo que ela falou. Entende? Nunca precisa frisar e comenta ou e fala. Isso é feio em roteiro. Bom, aqui agora eu vou citar alguns sites que vocês possam pesquisar para poder estudar mais sobre roteiro. Tem muita coisa interessante, tem muita gente dando aula de graça e depende muito de você pesquisar. Você às vezes digita um título, né, uma coisa, como eu falei, curva dramática, vai aparecer um monte de coisa do YouTube, ou mesmo de textos, ou de estudos acadêmicos. Hoje você, para fazer cinema, você não necessariamente precisa ir à faculdade, né? Hoje, cada dia mais, a internet é uma escola, existem cursos também que são dados não apenas gratuitos, por escolas que hoje, por conta da pandemia, estão fazendo esse curso online. Eu também vou dar algumas dicas aqui interessantes. É lógico que nem tudo você aprende só pela internet, mas hoje, devido à nossa situação, tem sido a maior escola. Bom, eu quero comentar com vocês alguns livros que a gente tem aqui sobre roteiro, sobre direção. Existem muitos. Eu vou falar de alguns apenas, que eu tenho aqui comigo agora. Para roteiro, um deles é esse aqui, roteiro de cinema, televisão, é muito interessante, ajuda você realmente a desenvolver a história de todas as formas, fala de todos os processos, é um livro que você vai ler muitas vezes. Aqui no Espírito Santo a gente tem um livro interessante também, que foi feito pelo nosso amigo Giovanni Salles Rey, que é um excelente roteirista, e ele escreveu esse livro. O papel do cinema, guia prático do roteiro cinematográfico. Vocês conseguem nas bibliotecas, foi um livro publicado pela Lei Rubem Braga, também é muito interessante. Este livro, As Teorias do Cinema, como eu estava falando, as teorias do cineasta. Este livro, As Teorias dos Cineastas, que fala sobre o estilo de cada diretor, vale muito a pena vocês lerem também. É importante conhecer o estilo, vocês vão desenvolver o próprio estilo de vocês e isso vai realmente levar vocês para um outro lugar. E este que é um livro de roteiro. Existem muitos livros de publicação de roteiro. Esse, por exemplo, é o Central do Brasil, que tem o roteiro do filme todo. Então, vocês vão assistir ao filme e comparar com o roteiro, certo? É uma forma de você ver se o que foi pensado virou, de fato, o filme. E tem aqui embaixo, na nossa aba, tem uma lista de sites que vocês podem frequentar e vão também estudar sobre técnicas de escrita de roteiro, de direção. Tem coisas muito interessantes, tem
Tem cursos rápidos, tem cursos pagos e tem também tutoriais. Eu gosto muito de alguns deles e confesso que me baseei em vários deles também para trazer esse conteúdo para vocês. Acho que a internet hoje realmente é uma porta de entrada para o conhecimento e para a difusão. Então é isso, muito obrigado, boa sorte. Estou esperando os argumentos e os roteiros de vocês para a gente poder marcar um novo encontro. Vai ser esse plantão que a gente vai fazer para esclarecer as dúvidas. E quem quiser me mandar os seus argumentos ou os seus roteiros, eu vou ler com cuidado e vou marcar um encontro individual com cada um de vocês para comentar o que eu achei, o que pode ser melhorado antes de vocês inscreverem no concurso que está aberto. Não percam. Até lá, boa sorte. Eu sou o Ricardo Sá, muito obrigado pela participação. Obrigado a toda a equipe que está aqui em volta, gravando. Não estou sozinho e obrigado. Um abraço.